Exu Mosba, Ogum e Patacuri, Ogum é orixá. Caó, cabecilha, Xangô, Caó, meu pai. O Quearô, Oxóssi é caçador. Eu aço sanha, eu aça. Roboboia, Xumaré, Roboboia. A Totó, Jubeiro, a Totó, Baluaê. Meu nome é Emerson Haddad, mago e sacerdote. Estamos aqui para mais uma videoaula e nós estamos falando sobre orixás, sobre nossas divindades, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Xangô, né? Egunitá, Ogum e Inhaçã. 4 elementos aí, ou seja, 2 elementos com 4 orixás, né? Que seria aí elemento fogo e elemento ar, né? Mas nós vamos explicar direitinho para vocês aí como que funciona esse tipo de trabalho, esse tipo de energia com esses elementos. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso orixá Xangô. Xangô, se você trazer ele aí para o catolicismo, né? Se você trouxer o secretismo de Xangô, você vai ter aí Xangô como São Jerônimo, né? Esse orixá aí, aquele orixá que é rei, que é força. E São Jerônimo é aquele que está sentado nas pedras, com o leão do lado, né? Esta é a imagem que vocês vão entender aí por São Jerônimo. Mas vamos falar um pouco aí para entender um pouco sobre o que é Xangô. Né? Xangô é um crioulo positivo, tá? Da justiça. Ele é gerador de justiça. É um orixá que gera justiça a todo momento. Né? Então ele está sempre gerando a justiça. Ele é de elemento, como eu falei, elemento terra, fogo, água, e nós estamos falando de fogo e ar. Ele é elemento fogo, né? Então Xangô, ele é fogo, é São Jerônimo, né? Não vamos secretizar, só seria São Jerônimo no catolicismo, mas é nosso rei Xangô. Xangô, ele é justiça, como eu já disse, e Xangô, ele poderia aí, se nós tentarmos entender um pouquinho aí, um pouco de história de como trabalha, como atua Xangô, vamos explicar um pouquinho aí para nós entendermos como Rei Salomão, né? Para quem não conhece, Rei Salomão é um personagem bíblico, né? E foi o rei mais justo de todos os tempos. Foi o rei que fazia justiças em cima de justiças. Tanto que ele foi considerado um rei super justo e hoje aí ficou aí na história por um período bíblico. Tem um conto aí de Salomão que diz assim, que 2 mulheres chegaram com uma criança e estavam brigando com essa criança no colo. Uma dizia que o filho era dela e a outra dizia o filho é meu, né? Então ficou aquela briga. E naquela época não tinha aí o DNA, né? Para poder provar filho de quem era, se era filho de uma, filho da outra. E como que Xangô ia conseguir aí resolver essa história, ou como que Salomão ia conseguir resolver essa história, né? Ele parou, pensou e falou assim, eu preciso entregar a criança para a mãe, mas como que eu vou provar quem é a mãe? Aí ele, uma bênção aí, vamos dizer assim, um pouco da bênção de Deus, como diz na Bíblia, né? Ou um pouco da sua sabedoria, da sua força de justiça, Xangô disse assim, Salomão disse assim, pegue a criança, pegou um soldado dele, catou a criança, falou, corta no meio e dê metade para cada mãe. Assim as mães ficarão felizes, cada uma vai carregar a sua parte, né? E sairá tudo resolvido. Uma das mães agradeceu a decisão do sábio rei e disse, obrigado meu pai, eu agradeço, mas eu quero a minha parte. E a outra das mães disse, meu senhor, entregue para ela a criança. Não seria justo eu ter essa criança pela metade. Pode entregar. Salomão, por sua vez, observando o ato dessa mãe que falou entregue a criança, decidiu que o filho era dela. Por quê? Porque ele usou a sabedoria e jamais uma mãe, né, deixaria aí matar o seu próprio filho, né? Ela prefere às vezes entregar seu filho do que matar ele e ver o seu filho morrer, né? Isso seria até improvável para uma mãe de verdade, para uma mãe que gerou, que cuidou e assim por diante. E aí Salomão, por sua vez, entregou a criança a ela e mandou prender a outra mãe e punir a outra mãe, né, por mentira. E aí foi descoberto que a outra mãe, na verdade, tinha perdido seu filho assim que nasceu e estava aí com
com a cabeça meio perturbada e queria tomar o filho da outra para cuidar, né? Mas não é justo, não seria justiça se ela ficasse com o filho da outra mãe, mesmo que ela perdeu o filho dela. Então Salomão agiu da forma correta por uma época tão aí remota, uma época tão distante, né? Porém, a justiça, quando é feita de formas assim, muito árdua, né? Cumpre olho por olho, dente por dente, né? Aqui se fez, aqui se paga. Muitas vezes a justiça pode ser cega, né? Vamos entrar em outro caso aí, vamos dizer, de repente uma pessoa acaba ferindo outra pessoa e matando essa pessoa, né? Ela vai ser julgada, condenada, mas precisa ver se essa morte não foi uma legítima defesa, o porquê do ato dessa morte, né? Não quer dizer que a pessoa tenha que ser imune de todas as leis, eu acho que não, mas foi legítima defesa? Então se nós seguirmos olho por olho, dente por dente, então nós vamos ter que seguir aí, matou, morreu, né? Independente de ser legítima defesa ou não. Então seria aí uma forma muito pesada da justiça, uma forma muito pesada da lei. Por isso que aí nós temos aí uma outra orixá, né? Um trono agora negativo, se Xangô é positivo da justiça, nós temos aí um trono negativo, né? Que seria aí Egunitá, né? Que também, se nós trouxermos Egunitá aí para o catolicismo, né? Se conseguir trazer essa cultura aí, nós vamos ter aí a Santa Sara de Cali, né? Seria a Santa Sara, também mãe do povo cigano, né? A Santa Cigana, né? Então, nós vamos trazer essa santa aí para o catolicismo só para vocês entenderem, né? Egunitá seria aí Santa Sara de Cali, negativo da justiça. E o elemento dela, né? Terra, fogo, água, ar, o elemento dela também seria fogo, né? Então pode ver, ó, Xangô é fogo, Egunitá é fogo. Isso são pares, né? Pares energéticos, né? Xangô é justiça, positivo. Egunitá é justiça, negativo, tá? Então, por enquanto, está tudo aí dentro das conformidades, dentro dos equilíbrios, né? Então, nós vamos entender um pouquinho onde entra a atuação de Santa Sara. Santa Sara, por sua vez, ela faz a justiça, né? Ela cumpre a justiça também. Ela não é que ela é contra a justiça, só que ela cumpre a justiça logo após estudar essa justiça, né? Logo após ela avalia os 2 pesos e 2 medidas. Porque se fosse só Xangô, seria uma justiça assim cega. Se fosse só Egunitá, seria uma justiça aí, vamos dizer assim, mais de perdão, né? Então vamos dizer aí que a justiça e o perdão equilibrados, né? Aqui eu consigo dar mais um pouco de perdão, aqui eu consigo dar um pouco mais aí de justiça e fazer na dose certa. Vamos avaliar toda a situação, por que aquela pessoa cometeu esse ato de morte, por que essa pessoa cometeu este crime, né? E vamos aí julgar aí os porquês, né? Então seria aí o equilíbrio dessa santa do cigano, dessa nossa santa Egunitá, ou da nossa Santa Sara de Cali, né? Que é tão cultuada, tão maravilhada aí pelos terreiros afora, né? Que seria aí o povo cigano, a mãe do povo cigano. Ela é o negativo, mostrando que para tudo tem 2 pesos e 2 medidas. E não vamos aí ser hipócritas a ponto de falar, não, mas se fez tem que pagar, se fez tem que cumprir, né? Porque nós falamos que tem que pagar, tem que cumprir, enquanto está acontecendo com os outros, né? Quando acontece com a nossa vida, né? Aí você acha que deveria ser perdoado, que você cometeu um erro, que você cometeu uma gafe, né? Que não era bem essa tua intenção, né? Então, assim, vamos botar justiça igual para todos, justiça positivamente, justiça negativamente, e os dois aí na mesma balança, né? Na mesma força, né? Só que justiça, ela é determinante, ela determina. A justiça determinou o quê? Mas quem cumpre? Quem é responsável para fazer o cumprimento dessa justiça? É a lei, né? A lei, foi dada a lei, a justiça fez o seu julgamento e a lei vai agir novamente, vai se cumprir a lei. E quem é cumpridor de lei, né? Seria aí mais 2 orixás, né? Nós vamos falar primeiro do positivo, que é Ogum,
E se nós trazermos aí Ogum para o catolicismo, mais uma vez, só para vocês entenderem, nós não cultuamos o catolicismo, mas é só para vocês entenderem, tá? Se vocês entenderem quem seria Ogum, seria aí São Jorge, né? São Jorge, ele é lei, tanto que você vê aí um cavaleiro medieval, né, sentado num cavalo branco, matando o seu dragão, né? Esse seria aí o nosso São Jorge, que por sua vez é Ogum. Se vocês acompanharem as videoaulas desde o comecinho, vocês vão entender o porquê que eu falo do secretismo, né? O porquê que nós temos que falar, porquê que os negros cultuavam o secretismo, porquê que eles passavam essa imagem aí do secretismo, né? Até para poder cultuar os seus orixás, as suas divindades. E Ogum, por sua vez, ele é elemento ar, né? O elemento ar é o elemento que trabalha entre os 4 elementos, ou mais elementos que tem nos orixás. Ele é o elemento que seria considerado elemento ar, seria uma forma, né, de cumprir-se a lei, ou seja, os ventos que vêm
a Umbanda, nós seguimos o mundo espiritual, tá? Então, quando eu faço esse entendimento, é porque nós estamos falando de doutrina, e doutrina é a base, né? É a base para qualquer filho de santo, para qualquer estudante né, de Umbanda, né? Para qualquer médium que está começando dentro desta religião tão maravilhosa, que ele possa aí se ter a base, ter o seu alicerce, ter seus fundamentos. Então, para vocês estarem entendendo um pouquinho, para vocês estarem aí compreendendo, o secretismo é apenas uma forma para vocês terem a base. Depois, logicamente, vocês vão seguir a origem dos tronos, né? Que seriam todos os nossos tronos, e nós fazemos essa sequência. Fico por aqui com mais essa videoaula. Quem quiser conhecer o nosso espaço, nós estamos na Avenida Monte Magno, 2092, Vila Formosa, São Paulo, capital. Igrejinha faz Belém, bem blau. O sino da igrejinha faz Belém, bem blau. Deu meia-noite, o galo já